Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, certo? Hoje a gente vai rever a Mesopotâmia, né? Nas outras aulas nós já havíamos visto sobre a Mesopotâmia, hoje vai ser mais uma revisão sobre conteúdo, certo? A Mesopotâmia faz parte da civilização antiga, né? Uma das primeiras, na verdade, é a primeira civilização do mundo antigo, né? Como a primeira civilização. Ela não é um povo, ela é uma região, certo? Ela é conhecida de formava crescente fértil junto com o Egito, né? O Egito banhado pelo rio Nilo, né? E a Mesopotâmia, ela corresponde a essa área aqui, ó. Desculpa. Corresponde a essa área aqui. Ela é banhada pelo rio Tigre e Eufrates, né? Na verdade, a Mesopotâmia significa terra entre rios, né? Significa entre os rios Tigre e Eufrates, né? Então, a Mesopotâmia não é um povo, a Mesopotâmia é uma região que foi habitada por vários povos, né? Que nós vamos rever, na verdade, todos eles, né? Por que é chamada de crescente fértil? Porque o seu formato, né, é parecido com o formato de uma lua crescente, né? Então, a Mesopotâmia é essa região aqui, né? Hoje é o atual Iraque, né? Entre a Síria e o atual Iraque, né? No Oriente Médio. Então, vamos lá. Seu surgimento se deu por volta do ano 5000 a.C., né? Muitos anos antes. Desenvolveu-se entre os vales do rio Tigre e Eufrates, atualmente onde é o território da Síria e principalmente do Iraque. Economia. A Mesopotâmia, ela não é como o Egito. O Egito, o rio Nilo, tem cheias constantes. O rio Tigre e Eufrates tem cheias irregulares. Então, a agricultura lá é agricultura de irrigação, com barragens, diques. Então, não é uma agricultura periódica, né? Então, só era permitida a agricultura em períodos de cheia ou então em períodos em que eles podiam armazenar água. Né? A fertilidade do solo era garantida pelo ciclo de cheia dos dois rios, que encharcavam o solo com material orgânico e permitiu o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais. Entre os produtos cultivados por eles, podemos citar a cevada, a cana, o linho, o gergelim, a cebola, o alho, entre outros. Os primeiros animais a serem domesticados foram ovelhas, cabras, os porcos, bois e outros. Aqui são duas cenas que representam a economia, né, um processo de agricultura, e aqui, né, a domesticação de animais. Religião. A religião dos povos mesopotâmicos, né, eles eram politeístas. Aqui uma diferença dos egípcios que a gente vai ver lá na frente, né? Os egípcios eram politeístas, só lembrando, politeístas que acreditam em vários deuses, só que eles não acreditavam na vida após a morte, né? Morreu, acabou. Né? Os povos mesopotâmicos eram politeístas, ou seja, cultuavam diversos deuses ao mesmo tempo. Né? Era Deus do sol, Deus da natureza, Deus do vento, Deus da árvore, muitos relacionados à natureza. O zigurate, que é esse templo aqui, né? Nós não temos as igrejas, né? O templo deles era esse aqui. Por que era alto? Porque no pensamento deles, quanto mais alto, mais próximo dos deuses. Era uma construção, era uma típica construção religiosa. Era composta de várias plataformas, sugerindo o formato de uma torre de vários andares. No topo era erguido o templo ao deus local. No templo, os sacerdotes conduziam as cerimônias religiosas. Aqui está a pirâmide social. Quem estava, né, os mais importantes, os sacerdotes, aristocratas, militares, os comerciantes, artesãos, camponeses, por fim, os escravos. Né? Aqui a gente vê que já tinha a escravidão. A escrita e leis. Escrita.
Os mesopotâmicos, eles não escreviam como nós, né? O A, o B, o C, né? A escrita dele era em forma de cunho, né? A escrita cuneiforme. Foi a primeira escrita mais antiga do mundo. A escrita suméria, que foi inventada pelos sumérios, foi o primeiro povo a habitar a região, ok? Nós vamos ver mais à frente. A escrita suméria é considerada a mais antiga do mundo. Para escrever, os sumérios utilizaram uma placa de argila, que é barro, molhada, e uma peça de madeira ou metal em forma de cunha. Foi devido a esse instrumento que a escrita ficou conhecida como cuneiforme. Leis, né? Como em sociedade. Eles precisavam de leis. Um dos povos que habitaram essa região, a região da Mesopotâmia, né? Inventou, criou o Código de Hammurabi, né? O Hammurabi, ele é, vamos dizer assim, é o código mais rígido que a gente tem notícia, né? O código mais antigo. Reuniu normas sobre diversos assuntos da vida cotidiana. Era o princípio ou lei, né, de Talião. Esse conjunto de leis instituiu o princípio ou lei de Talião. Uma vítima poderia se vingar praticando o mesmo mal recebido pelo agressor. É o que a gente conhece olho por olho e dente por dente, certo? O que eu fizesse a alguém, eu iria pagar com o mesmo crime, com o mesmo ato, certo? Ou então da mesma proporção. Isso também de acordo com a condição social ou com a posição social daquela pessoa que tinha cometido ou sofrido o crime, certo? Mas é olho por olho, dente por dente. Da ideia de que, se eu cometi um crime, a minha pena vai ter a mesma proporção daquele crime que eu cometi. Agora vamos aos povos, né? O primeiro povo a habitar a região foram os sumérios, né? O povo sumeriano. Eles formaram cidades-estados. O que é isso? Eram cidades que se autogovernavam, não era um império, né? É como se fosse assim, Pacajus, Horizonte, Chorozinho, cada um tinha um governante, cada um tinha um governador, cada um tinha suas leis, cada um se governava sozinho, certo? Cada um se mandava. Eles fundaram as primeiras cidades da região, eram chamadas de cidades-estados, certo? A escrita cuneiforme foi desenvolvida pelos sumérios por volta de 3.000 anos antes de Cristo. O segundo povo foram os acádios, né, os acadianos, por volta de 2.200 anos. Lembrando que os povos antigos a gente faz a contagem do maior para o menor. Os acádios, um povo que habitava a região central da Mesopotâmia, conquistou as grandes cidades da Suméria e fundaram o Império Acádio. Esse povo aqui, a partir dos acadianos, os amorritas, todos esses povos, eles já formaram impérios. E qual a diferença de cidade-estado e império? Na cidade-estado é cada um por si, né? Pacajus se autogoverna, Horizonte se autogoverna, Chorozinho se autogoverna. No império, não. Tem Chorozinho, tem Pacajus, tem Horizonte. Mas eu, como imperador, controlo tudo. Estão entendendo? Então, é uma pessoa, um imperador, que controla tudo. Todas as cidades estão sob o meu domínio. Essa é a diferença. Né? As cidades estão sob o controle, sob o domínio de uma pessoa só, de um governante só. Né? Então, só os sumérios que eram cidades-estados. O resto, todos os outros povos formaram impérios. Esse império foi um dos primeiros centralizados da humanidade. Então, o primeiro povo a se tornar império foram os acadianos. Os amorritas, eles são a mesma coisa dos babilônios. Foi o primeiro império babilônico que tem na história bíblica, né, que é muito conhecido. O primeiro império babilônico era formado pelos amorritas. Então, aqui é a mesma coisa. Amorritas, eles são a mesma coisa que os babilônios. Chegaram à Mesopotâmia por volta do ano 2000 a.C., estabelecendo na Babilônia, né, que é uma região, por isso era conhecido como os babilônios. Seu mais importante rei foi Hammurabi, que fez lá o Código de Hammurabi, que foi
1721, né, nasceu em 1721 e morreu em 1686, e criou o Código de Hammurabi, o primeiro código escrito que se tem notícias. Do século VIII ao século VI a.C., dominaram a região que inclui a Mesopotâmia, o Egito e a Síria. Observe aqui a importância, né, o poder do Império Babilônico, né, que ele controlou a Mesopotâmia toda, o Egito e a Síria. O outro povo, né, foram os caldeus. Professora, mas como é que saía um povo e entrava outro? Guerras. Um povo era dominado por outro. É tipo assim, eu estou na sala de aula, aí chega um povo, me conquista não com conversa, né? Me toma, manda eu sair e toma meu território. Esses neobabilônios reconstruíram-na tomando uma cidade mais opulenta da antiguidade. Seu principal rei, né, esse aqui neobabilônico, por quê? Porque também era descendente dos babilônios, né, dos amorritas. Seu principal rei foi Nabucodonosor, responsável pela construção do jardim suspenso da Babilônia e da Torre de Babel. Realizou diversas conquistas militares, como a Torre de Jerusalém, 586 a.C., submetendo os judeus como escravos, né, é uma história bíblica, né? Apesar disso, não durou muito o domínio dos caldeus. Em 539 a.C., os persas, liderados por Ciro, conquistaram e anexaram a Babilônia, né? Então, a região da Babilônia, ela foi alvo de constantes conquistas, né? Eram os caldeus, os amorritas, os assírios, e por fim, né, o último povo, né, desses povos antigos, o último império, o grande império, foram os caldeus, né, que foi o segundo império babilônico. Aí depois foram conquistados pelos persas, depois pelos macedônios e romanos, né? Então, assim, o último império, né, que foi o segundo império babilônico, foi o império dos caldeus. Então, esse é o resumo, né, sobre a Mesopotâmia. Agora, vocês vão ler o texto, né, que está disponível na apostila, vão resolver a atividade, e qualquer dúvida, a gente retira no grupo ou no privado. Bons estudos e até a próxima.